A palavra de fato está de volta e agora nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto bíblico que nós vamos usar como base para a nossa meditação de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 12, e nós vamos ler do verso 13 ao verso 31. E lembrando você que a série de mensagens que nós estamos trabalhando são baseadas nas parábolas de Jesus, tá bem? Então, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 12, verso 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Meus queridos, exceto o tema Reino de Deus, porque esse é o tema central da mensagem de Jesus, esse é o tema central dos evangelhos de Jesus. Então, exceto o tema Reino de Deus, nenhum outro assunto foi abordado por Jesus como o dinheiro. Jesus falou mais sobre dinheiro, Jesus falou mais sobre bens materiais do que falou, por exemplo, sobre oração. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre família. Jesus falou mais sobre dinheiro do que falou sobre amor. Você sabia disso? Será que Jesus era um religioso aficionado pelo dinheiro? É óbvio que não. Jesus não tinha nenhum apego com o dinheiro. Jesus não era nenhum homem aficionado pelo dinheiro. Jesus falou muito sobre essa questão, porque Jesus sabe muito bem o poder de sedução que o dinheiro exerce sobre o coração do homem. E nesta parábola, Jesus está contando uma história na tentativa de ajudar-nos a entender que o dinheiro pode ser possuído. Mas se você não possuir dinheiro com sabedoria, ao invés de você possuir o dinheiro é quem vai possuir a sua vida. O personagem dessa parábola, Jesus, é um homem muito rico. Jesus aqui descreve um empresário do agronegócio. É um homem que faz as suas lavouras, as suas plantações, colhe grandes safras, recolhe o seu produto em grandes celeiros. Então é um homem muito rico, é um homem afortunado, um milionário, provavelmente. Bom, este homem, se vivesse nos nossos dias, provavelmente seria tido como um homem sábio, um homem inteligente. Numa sociedade capitalista como a nossa, onde o dinheiro ocupa um lugar de destaque, esse homem talvez seria convidado a dar entrevistas para nos dar soluções para um país em recessão. Ele teria alguns conselhos muito inteligentes para que pudéssemos vencer a nossa crise econômica. Provavelmente esse homem seria convidado por alguma editora para escrever um livro sobre como se tornar rico, como ser um empreendedor de sucesso. Provavelmente esse homem, em algum momento, seria capa da revista Forbes,
ou talvez capa da revista Exame, porque é um homem bem-sucedido, é um homem de negócios muito afortunado. No entanto, embora na nossa sociedade esse homem ocuparia um lugar de destaque nas colunas sociais, Deus olhou para esse homem e o viu de uma maneira diferente. Observe que na parábola de Jesus, este homem, cujas lavouras lhe deram muito lucro, mas Deus se dirige a ele chamando de insensato. Insensato, essa noite sua vida será exigida. Então o curioso é que um homem rico, que por nós talvez seria considerado como um homem cheio de sabedoria, Deus o vê como insensato. Insensato significa alguém sem sensatez. O insensato é aquela pessoa que não tem sabedoria. O insensato é um tolo. Ou seja, esse homem é um homem cheio de dinheiro, mas vazio de sabedoria. E o desafio, então, que Jesus vai nos propor é: você pode ter dinheiro, você pode adquirir riqueza, mas você precisa combinar dinheiro com sabedoria. Porque a combinação dinheiro e insensatez é uma combinação extremamente perniciosa e destrutiva. Então, o tema da palavra que hoje eu quero compartilhar com você é este: como possuir dinheiro com sabedoria. Primeiro, à luz dessa parábola de Jesus, à luz de todo esse contexto que inspira Jesus a contar essa parábola, nós vamos aprender que para você ter dinheiro com sabedoria, em primeiro lugar, você precisa valorizar mais os seus relacionamentos do que o dinheiro. Para você ter dinheiro com sabedoria, a primeira coisa, você precisa valorizar mais as suas relações, você precisa valorizar mais os seus relacionamentos do que o dinheiro. A parábola que Jesus conta nasce da seguinte situação. Observe no versículos 12 e 13, que chega até Jesus um homem que está disputando com o seu irmão uma herança. O pai havia falecido, eles têm bens materiais, eles têm recursos financeiros a serem divididos e nasce entre eles um litígio. De maneira, então, que um deles se dirige a Jesus, tendo-o como um homem sábio, que o ajudasse, então, a resolver a sua questão, o seu litígio com o seu irmão. Mas o destaque que eu quero dar é o fato de que dois irmãos que têm uma história juntos, e aí eu fico imaginando a história desses dois irmãos. Eles trazem consigo lembranças de que na infância brincavam juntos, compartilhavam a vida juntos, momentos muito agradáveis em família, em banquetes, em festas, em aniversários. Então eles têm lembranças afetivas, provavelmente, muito fortes. Eles têm lembranças afetivas muito significativas. No entanto, agora o dinheiro se intromete nessa relação. E agora toda essa história familiar é colocada em xeque porque existe uma pendência, existe uma questão, e a questão é o dinheiro. Esses dois agora colocam de lado o seu laço familiar, eles agora colocam de lado o valor da relação que eles construíram até então e começam então a brigar entre si por questões financeiras. Então, são dois insensatos, são duas pessoas que têm falta de sabedoria, porque eles estão valorizando mais o dinheiro do que a relação que eles até então construíram. Ora, se você quiser possuir dinheiro, se você quiser ter dinheiro e tê-lo com sabedoria, você precisa aprender a valorizar mais as suas relações, mais as pessoas, do que os seus bens e o dinheiro que você tem. Ora, se você não fizer isso, eu garanto para você, o dinheiro não respeita nenhum grau de relacionamento.
O dinheiro não respeita nenhum grau de relacionamento. Até os mais estreitos, até as relações mais íntimas, elas podem ser destruídas pelo poder do dinheiro. Não é à toa que a gente observa, por exemplo, pais e filhos, muitas vezes com grandes dificuldades de relacionamentos, e a base do conflito é dinheiro. Quantas vezes nós vemos irmãos biológicos como esses da história, que se desentendem, brigam, deixam de se falar por causa de dinheiro. Veja, por exemplo, quantos casais se separam. O dinheiro é uma das 3 maiores causas de divórcio entre casais. Quantos avós, netos também vivem dilemas, de conflitos por causa de dinheiro. Quantos grandes amigos montaram sociedades e se tornaram inimigos por causa de dinheiro. Então, observe, o dinheiro é, sem dúvida nenhuma, um grande fator de separação de relacionamentos. Mas sabe por que ele consegue essa proeza? Porque as pessoas, elas querem possuir dinheiro, mas elas não têm sensatez. Elas acabam valorizando mais o dinheiro do que as suas relações. Veja, por exemplo, os pais, nessa era consumista, nós vemos pais, pai e mãe, eles são ávidos ao trabalho. Então, eles saem de casa cedo, vão cuidar da sua carreira profissional, vão cuidar da sua empresa. No entanto, os seus filhos estão em casa, carentes de afeto, carentes de atenção, carentes de qualidade de tempo. Mas os pais, apesar das fragilidades emocionais e psicológicas que estão sendo expostos dos filhos, eles não abrem mão de ganhar um pouco mais para poder consumir um pouco mais. Então, são pessoas que vão ajuntar dinheiro, no entanto, vão ver em frangalhos a sua relação familiar. Por quê? Porque o dinheiro ocupou uma posição mais importante do que a relação com os filhos. Então, cuidado, não seja um insensato. Você pode sim buscar sucesso profissional, você pode sim buscar sucesso financeiro, você pode sim buscar prosperidade, mas não se esqueça, as suas relações são mais importantes. Gosto sempre de lembrar da seguinte situação. Imagine você, um homem que está desenganado pelos médicos. Esse homem está numa doença terminal. Agora imagine, pense comigo, aquele homem, naquele estado, naquela situação, quando ele se vê diante daquela realidade, o que ele pede para que seja trazido próximo dele? Ele não tem muito tempo de vida. Você acha que naquele momento ele vai pedir para trazer, olha, por favor, tragam as escrituras das minhas propriedades, porque agora, na hora da morte, eu quero morrer olhando para as escrituras das propriedades que eu adquiri. Você acha que naquele momento ele pede para fazer fotos panorâmicas das suas fazendas com seus gados, colocá-las então em molduras nas paredes para que ele possa morrer olhando para toda a terra que ele conseguiu ao longo da vida? Você acha que naquele momento ele pede para que seja trazido extratos bancários das suas contas para que ele morra olhando para o saldo bancário que ele acumulou? Você acha que naquele momento essas coisas importam? Não. Naquele momento o que importa para ele são pessoas. É naquele momento que todo homem pede, então, olha, mande vir os meus filhos, mande vir os meus netos, ligue para os meus irmãos, peçam para eles virem me visitar. Liga para minha ex-esposa, peça para ela vir aqui. Mas, de repente, diante daquela situação, o seu assessor, o seu funcionário diz assim, olha, o seu filho mais velho disse que não vem. Ah, mas por quê? Ah, porque o senhor lembra daquela empresa, que ele tomou uma decisão errada, e aí o senhor brigou com ele, porque o prejuízo foi grande, o senhor disse que nunca mais queria vê-lo. Aí aquele homem diz, não, mas agora eu quero falar com ele. Mande vir os meus netos. Mas aí o assessor diz, ah, mas o senhor se lembra? Alguns meses atrás, seus netos vieram aqui, mas o senhor só estava dentro do escritório, resolvendo negócios, decidindo questões das empresas, das suas terras, e os seus netos foram embora, o senhor sequer despediu. Não, mas agora eu quero os meus netos aqui.
mande trazer a minha ex-esposa. Aí o assessor diz, bom, mas o senhor se lembra que quando vocês se separaram, porque o senhor achou que ela estava gastando demais, que ela estava com o senhor só por interesse do dinheiro, e o senhor disse que não queria mais vê-la na sua frente, ela disse que nunca mais põe os pés aqui. Não, mas agora eu gostaria de vê-la e de me retratar com ela. É assim, é no final da vida que toda pessoa descobre que o que vale mesmo na nossa existência é construir relações e não acumular dinheiro. Então, seja sábio. Você pode buscar ter dinheiro, você pode buscar, sim, prosperidade, desde que o dinheiro não interfira nos seus relacionamentos. Quando o dinheiro interferir entre você e suas relações, você se lembre de que os sábios optam pelas relações e nunca pelo dinheiro. Os sábios conseguem conciliar relações e prosperidade. A segunda coisa que nós vamos aprender nessa parábola sobre como você ter dinheiro com sabedoria é você não transformar o dinheiro na razão da sua existência. Segunda atitude que você precisa ter para que você consiga ter dinheiro, possuir dinheiro com sabedoria, a segunda atitude é não transforme o dinheiro na razão da sua existência. Porque Jesus, nessa parábola, ele coloca as seguintes palavras na boca daquele homem afortunado, daquele empresário do agronegócio. Aquele homem diz assim, no versículo 19 de Lucas 12, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Em resumo, em síntese, esse rico agricultor da parábola, ele passou a vida toda preocupado em produzir. Ele passou a vida toda preocupado em armazenar, em construir estabilidade financeira. De maneira que agora ele encontrou agora toda a prosperidade, toda a riqueza que ele buscava, e diante agora de toda essa fortuna que ele acumulou, ele está agora dizendo, olha, agora descanse, coma, beba e alegre-se. Ou seja, é como se toda a vida dele se resumisse somente a ganhar dinheiro. O seu descanso, a sua alegria, a sua satisfação estava tão simplesmente em ganhar dinheiro. Ou seja, esse homem foi chamado por Deus como insensato, porque ele gastou toda a sua vida, ele desperdiçou toda a sua existência em busca de dinheiro. Se você é alguém que está gastando toda a sua vida, todas as suas forças, todas as suas energias, todo o seu tempo, apenas em busca de prosperidade, eu gostaria de ajudar você a perceber que você está desperdiçando a sua vida. Você está ganhando dinheiro, mas você está se tornando um rico tolo, um rico insensato, porque você fez do dinheiro a razão da sua existência. A nossa vida é muito maior do que dinheiro, ou do que ganhar dinheiro. Você não existe para dinheiro. Você não existe para se tornar próspero. É um engano tudo aquilo que nós percebemos na nossa sociedade capitalista, consumista. A impressão que as pessoas têm é de que elas vivem para ganhar dinheiro. A nossa vida é muito maior do que isso. Você foi criado para a glória de Deus. A sua existência é para a glória de Deus. A Bíblia diz o seguinte, Jesus, nesse mesmo capítulo de Lucas 12, o versículo 15, Jesus disse assim, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. É no meio dessa parábola Jesus faz essa afirmação. Ele diz, a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens, ou seja, a sua vida é maior do que isso. A sua vida é para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz. Em Romanos, capítulo 11, versículo 36, a Bíblia diz assim, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A Bíblia está dizendo, olha, você existe por ele e você existe para ele. A ele, glória para sempre.
Olha o que a Bíblia ainda diz para nós em Atos 17, versículo 38. A Bíblia diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, é em Deus que consiste toda a nossa existência, é nele que nós vivemos, é nele que nos movemos, é nele que existimos. Você encontra muitas pessoas que estão por aí, somente correndo atrás de dinheiro, e parece que a vida delas é interessante. E a vida atrás de dinheiro é realmente uma vida interessante, porque quem corre atrás de dinheiro, você vai vê-la, por exemplo, sempre tendo desafios, ela vai alcançando vitórias, ela vai tendo superação, ela vai conquistando poder, ela vai recebendo honras. Aí você olha para uma vida que está girando em torno do dinheiro e você diz, bom, esse sujeito é feliz. É uma pseudo-felicidade, é uma felicidade enganosa, porque esse conjunto de coisas, ter desafios, metas, alcançá-los, receber honras, sabe, ter superação, tudo isso parece interessante, mas isso não necessariamente quer dizer que ele está vivendo a vida como deve viver. Eu e você fomos criados por Deus, eu e você existimos para que tudo que façamos, façamos para a glória de Deus, inclusive ganhar dinheiro. Você sabia? A Bíblia fala de homens que tiveram muita fé, homens que tiveram um relacionamento estreitíssimo com Deus, e ao mesmo tempo foram homens ricos. Sabe por quê? Porque eles não deixaram o dinheiro tomar o centro das suas vidas. Imagine dois gráficos, duas situações. Há pessoas que elas colocam o dinheiro como o centro da sua vida. O centro da sua vida. Aliás, o dinheiro se torna até um Deus na sua vida. E Jesus disse que o dinheiro pode se tornar uma divindade na nossa vida. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Jesus disse assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Observem, Jesus coloca o dinheiro aqui, pelo menos o escritor Lucas, coloca o dinheiro em letra maiúscula. Um outro evangelista usa o dinheiro empregando a palavra mamon, se referindo a um deus pagão. O dinheiro, ele pode, segundo Jesus, ocupar no nosso coração uma posição de divindade. É como se fosse um Deus que rivaliza com o Deus Todo-Poderoso, o Deus verdadeiro, o Deus que criou todas as coisas. E há pessoas que a vida ela é retratada por esse gráfico. O dinheiro é o centro, e em torno do dinheiro estão as outras coisas. Estão as relações, até mesmo Deus. Está aqui o seu lazer, aqui está a sua família, aqui está a sua carreira profissional, mas o dinheiro é o centro. O que a Bíblia propõe para nós é a retirada do dinheiro do centro da nossa vida e a colocada de Deus. Deus é o centro. Aí o dinheiro não vai ser excluído, ele apenas vai fazer parte da nossa vida. Ele está lá, mas está lá o dinheiro, a família, está lá o lazer, a nossa carreira profissional, tudo faz parte da nossa vida, mas o centro é Deus. É isso, por exemplo, que nós vemos em Abraão. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Mesmo esse homem que é chamado de pai da fé, observe como a Bíblia descreve a sua fortuna. A Bíblia diz assim em Gênesis, capítulo 13, versículo 2, e era Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraão era riquíssimo, mas era o pai da fé. Sabe por quê? Porque Deus era o centro da vida dele. Olha um outro personagem, o Jó. Jó também era um homem que era muito afortunado, um homem milionário, mas a Bíblia, ao falar de Jó, diz que era um homem que tinha muita fé. Olha o que diz a Bíblia em Jó, capítulo 1, versículo 3. E seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos
o do Oriente. Jó. A Bíblia está dizendo, a Bíblia falou sobre Jó, que ele era um homem íntegro, se desviava do mal, era um homem que tinha temor de Deus, mas nenhum homem no Oriente era mais próximo, mais rico do que ele. Sabe o que é a diferença do Jó para o rico da parábola de Jesus? É que o rico da parábola de Jesus colocou o dinheiro no centro da sua vida. Ele fez do dinheiro a razão da sua existência. O Jó não. O Jó colocou Deus no centro da sua vida. Ele tinha dinheiro, mas dinheiro era apenas uma parte da sua vida. O centro era Deus. E quando Deus é o centro da nossa vida, isso faz com que a gente tenha dinheiro com sabedoria. E é tudo o que nós precisamos. Se você fizer essa grande combinação, você ter dinheiro e ter sabedoria, você vai ter o dinheiro e nunca o dinheiro vai ter o seu coração. Você vai possuir dinheiro e o dinheiro nunca vai possuir a sua alma. Infelizes são aqueles que deixaram o dinheiro possuir a sua alma e possuir o seu coração. É porque se tornaram insensatos, tornaram-se pessoas sem sabedoria, se tornaram ricos, porém tolos. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para você hoje. Nós não vamos concluir a mensagem dessa parábola hoje, nós vamos continuá-la na semana que vem. Mas eu gostaria de deixar essas duas questões para você refletir. Como ter dinheiro com sabedoria? Primeiro, não permita que o dinheiro esteja em posição mais elevada do que seus relacionamentos. Avalie como tem sido sua relação com o dinheiro. Comparando, por exemplo, com a sua relação com a sua família. Quantas relações você já desperdiçou por causa de dinheiro? Não vale a pena. E mais, em que lugar o dinheiro está na sua vida? Ele é a razão da sua existência? Você tem feito da busca ao dinheiro a razão das suas decisões? O dinheiro, ele tira o seu sono, ou afeta seu apetite, ele interfere no seu humor, ele afeta o seu ânimo, a sua disposição. Bom, se é ele que está determinando a qualidade das suas emoções, se é ele que está determinando o rumo da sua vida, então cuidado, ele virou uma mão na sua vida, ele virou uma espécie de divindade na sua vida. E o dinheiro, ele não é um bom Deus, ele não é um bom Senhor. Na qualidade de Senhor, o dinheiro é carrasco, é cruel, é tirano. Como servo, o dinheiro é um bom servo. Ele é prestativo, ele é generoso, ele é bom na qualidade de servo. Mas se ele for Senhor da sua vida, ele não te deixará ser feliz. Ele é tirano para com aqueles a quem ele consegue escravizar. Então, não deixe o dinheiro ser a base, o centro da sua existência, para que você tenha dinheiro com sabedoria, tá bem? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso momento de oração. Palavra de fato.